Graça e paz, irmãos, é com alegria que nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical, agora de um modo virtual, onde nós temos a oportunidade de meditarmos e estudar a palavra do Senhor. É sempre bom e agradável o estudo e a compreensão da palavra de Deus. Nosso desejo é que as nossas meditações, os nossos estudos, eles sejam edificantes e fortaleçam a sua fé nesses tempos de pandemia. Quero dizer que eu tenho sido muito enriquecido com o estudo da palavra de Deus, principalmente uma carta tão prática como é a carta de Tiago, que nós estamos estudando. Nós vamos dar início, então, à nossa escola dominical. Nesta manhã, antes de nós fazermos nosso estudo, nós fazemos uma breve abertura. Eu quero convidar você, nesta hora, a meditar no livro dos Salmos, o Salmo 37, versículos de 1 a 16. Salmo 37, de 1 a 16. E a palavra de Deus nos diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isto acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale um pouco dos justos do que a abundância de muitos ímpios. Palavra bendita do Senhor. Deus não deixará impune o injusto, aquele que oprime o pobre e o necessitado. E é esse Deus que é justo, que nós viemos servir nesta manhã, através da meditação da sua palavra, através da compreensão da sua verdade. Eu quero, neste momento, convidá-lo a orar comigo, clamar para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos abra a mente e o coração para entendermos a sua verdade, a sua palavra, e nela podemos crescer em graça e conhecimento. Vamos orar? Deus bendito, nós queremos louvar o teu nome pela oportunidade tão rica e extraordinária que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra, de meditarmos na tua lei e poder, ó Deus, compreender os teus desígnios e propósitos. Abençoa-nos, ó Deus, ricamente, iluminando a mente para que nós possamos entender a tua vontade. Clamamos, ó Deus, pela vida daqueles que estão nos assistindo,
daqueles que estão participando conosco nesta manhã, que o Senhor possa enriquecê-los com a tua palavra e com a tua verdade. Abençoa a Igreja Presbiteriana de Sapopemba, visitando cada lar, cada família. Lembramos-nos, ó Deus, daqueles que estão enfermos. Queremos interceder e clamar por aqueles que estão internados, sofrendo no hospital, em especial, lembramos da dona Marlene. Que o Senhor esteja, ó Deus, dando a cada um deles da tua graça e do teu cuidado. Ó Deus, abençoa a Igreja Presbiteriana do Brasil. Que o Senhor esteja com o teu povo, esses dias maus a qual nós vivemos, debaixo de uma pandemia, uma crise política, de saúde e econômica. Que o Senhor nos ampare e nos sustente. Em o nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós temos meditado na carta de Tiago e nós temos visto que o tema geral da carta é que Tiago nos traz a respeito das características da vida cristã madura. Ele está trabalhando qualidades que são próprias e inerentes daqueles que foram transformados pelo poder de Cristo e receberam uma nova vida. E nós temos meditado nestas coisas. Hoje, o nosso texto básico está lá em Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 12. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 12. Esse é o nosso texto básico. Tiago 5, de 7 a 12, a palavra de Deus nos diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juízo, ou o juiz, está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que foi o Senhor quem lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O tema da nossa meditação ou do nosso estudo, o poder da paciência. Sobre isto que Tiago vai trabalhar. Na semana passada nós estivemos estudando os versículos de 1 a 5 do capítulo 5, ou os versículos de 1 a 6 do capítulo 5, onde Tiago vai trazer uma exortação quase num tom profético àqueles que estavam oprimindo os seus empregados, os ricos que oprimiam e se beneficiavam do trabalho de pobres trabalhadores, e muitas vezes furtando o salário destes. Então, Tiago, após exortar os ricos opressores nos versículos iniciais do capítulo 5, ele vai, então, dirigir-se especificamente aos cristãos que estavam sofrendo injustamente. Então, ele fala com aqueles que estavam oprimindo certos jornaleiros ou trabalhadores, explorando o trabalho dessas pessoas, e agora, entendendo que estes que estavam sendo prejudicados eram nossos irmãos em Cristo, Tiago vai então dirigir-lhes a sua palavra e a sua instrução. Então, nós vamos verificar que ele estava falando acerca dos oprimidos, ricos que estavam oprimindo os pobres, e volta-se aos menos privilegiados
aqueles que estavam sofrendo a opressão. Nós devemos lembrar, antes de tudo, que Deus tem o conhecimento da iniquidade praticada por estes homens ricos e que no dia do juízo, Deus mesmo há de castigar os que tais atos procedem ou praticam. Ou seja, estes homens impiedosos, injustos, não tementes a Deus, eles não ficarão impunes. Embora isso não signifique que Deus não exerça justiça e juízo neste mundo. Quer apenas nos lembrar que haverá um tempo, haverá um dia no qual o próprio Deus reservou para que ele possa exercer de forma definitiva e completa o seu juízo. Contudo, nós deveríamos perguntar como deveriam se comportar os cristãos diante da injustiça sofrida até o dia de Cristo. Como é que estas pessoas, esses trabalhadores, tementes a Deus e que sofriam dos seus patrões de forma injusta e iníqua, qual deveria ser a atitude destes irmãos diante desta opressão, de tamanha opressão? E nós vamos encontrar que Tiago vai trazer orientações práticas quanto ao que estas pessoas, estes irmãos, ou seja, nós deveríamos fazer. Tiago vai exortá-los neste momento a serem pacientes. A palavra que ele nos traz é: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, esses irmãos deveriam aguardar a vinda do Senhor e não deveriam nem impacientar-se diante da circunstância sofrida, adversa, e nem mesmo queixar-se uns dos outros. É esta instrução que Tiago deixa bastante claro quando nós lemos o texto. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, quando nós olhamos esse texto, o texto da nossa meditação, do nosso estudo nesta manhã, Tiago vai falar a respeito de 3 coisas específicas acerca da paciência. Primeiro, ele aponta-nos a necessidade da paciência. E depois, ele nos traz o exemplo dos profetas e de Jó, que exerceram paciência. E, por último, ele nos apresenta, no versículo final, versículo 11, a respeito do resultado de você ser paciente, de você exercer a paciência, de ser longânimo. Né? Então, nós vamos verificar que Deus só corrigirá todas as injustiças deste mundo quando Jesus voltar. E nós, cristãos, devemos suportar e esperar com paciência até que chegue o dia de Cristo. O primeiro aspecto que nós vamos abordar nesta manhã é a respeito, então, da necessidade da paciência, conforme nós lemos lá nos versículos 5, ou 7 e 8. Como cristãos, nós somos peregrinos neste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, estamos em peregrinação. E enquanto nós caminhamos em direção a Jerusalém celestial, não devemos esperar que tudo seja fácil e confortável na vida presente. Então, nós estamos em direção àquilo que Deus tem reservado para nós, a terra prometida, e neste caminhar nós vamos nos deparar com situações que são difíceis, e nem sempre nós vamos nos deparar com
situações agradáveis. O próprio Senhor Jesus Cristo vai nos dizer: no mundo passais por aflições. Paulo, o apóstolo, lembra-nos que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Portanto, é necessário suportar com paciência as dificuldades e as aflições até a volta de Cristo. Nós devemos lembrar, meus amados irmãos, que a paciência, ela é uma virtude que faz parte do fruto do Espírito, conforme nós vemos lá em Gálatas, no capítulo 5, que o fruto do Espírito inclui a paciência. E essa paciência consiste em suportar sofrimentos e resignação, suportar os sofrimentos e as provações com resignação. É esse o ensino que nós encontramos na palavra de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 3, ele vai declarar o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, nós vamos verificar que, como cristãos, nós devemos esperar com paciência, com graça, os sofrimentos e as provações, com resignação. O reverendo Warren Wiersbe nos lembra que ter paciência quer dizer permanecer firme no lugar, mesmo quando se deseja fugir. Então, vejam só, a paciência, como eu disse, é uma virtude que faz parte do fruto do Espírito. E nós devemos perseverar. E no versículo 11, nós vamos encontrar que tanto a paciência como a perseverança, elas trazem em si a ideia de permanecer sujeito a, e se referem à perseverança quando nós estamos debaixo de pressão. Daí a ideia de que ter paciência quer dizer permanecer firme no mesmo lugar, no lugar mesmo quando se deseja permanecer firme no lugar, mesmo quando você tem o desejo e a intenção de fugir. A paciência é um mandamento para todos os cristãos, não é para um grupo específico. E Tiago nos diz que a paciência tem um prazo de validade. Até quando nós devemos ser pacientes e tolerar e suportar as aflições até o dia do juízo? O dia do juízo, estas coisas vão ter fim. Então, nós, como cristãos, nós devemos deixar a ira e abandonar o furor e não se impacientar, como nós lemos lá no Salmo 37, logo no início da nossa escola dominical. Então, a Bíblia, ela nos ensina a irar e não pecar. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 19. E o texto da palavra de Deus, escrito por Tiago, nos diz que nós devemos ser pacientes como os agricultores. Nós devemos ser pacientes como os agricultores. É isto que a palavra de Deus nos diz e nos ensina. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência. Com paciência. O reverendo Warren Wiersbe, ele nos lembra dizendo o seguinte:
os agricultores de Israel aravam e semeavam nos meses de outono. Então, as primeiras chuvas, né, amoleciam o solo, enquanto as últimas chuvas, que caíam no começo da primavera, por volta de março e fevereiro e março, ajudavam a amadurecer a plantação e a prepará-la para a colheita. O agricultor precisava esperar várias semanas para as sementes produzirem frutos. Por que o lavrador espera tanto de bom grado? Porque o fruto da terra é precioso. Tiago também nos diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Então, vejam só, o nosso coração é o solo. E a semente é a palavra de Deus. E, por vezes, o nosso coração se torna frio. E o Senhor precisa ará-lo antes de plantar a semente. Ele envia o sol, envia as chuvas de sua bondade para regar e sustentar as sementes plantadas. Mas nós devemos esperar a semente, ou esperar pela colheita. Portanto, eis o segredo da perseverança quando as coisas estão difíceis. Deus está produzindo uma colheita em nossa vida. Deus está operando. Ele deseja que o fruto do Espírito se desenvolva em nós. E muitas vezes a única forma de produzir o fruto do Espírito em nossas vidas, fazer com que eles cresçam e apareçam, é por meio das tribulações e por meio das dificuldades. Portanto, em vez de ficarmos impacientes com Deus e conosco mesmo, devemos nos entregar ao Senhor e permitir que estes frutos cresçam. Nós somos, diz o reverendo Barry Wilson, nós somos agricultores espirituais à espera da colheita. Isto é possível desfrutar esse tipo de colheita quando o coração está fortalecido. E um dos propósitos do ministério espiritual da igreja local é firmar o coração. Então, é por isso que é importante que haja comunhão, né? Seja ela virtual, seja ela presencial, Deus nos proporciona momentos para estarmos juntos, para nos estimularmos, para produzir em nós a paciência necessária para guardar os frutos que Ele mesmo tem produzido nas nossas vidas. Mas Tiago continua nos ensinando, e ele fala, olha, há uma necessidade que nós exerçamos a paciência, e Deus vai trabalhando isso na nossa vida. E ele nos lembra a respeito do exemplo trazido pelos profetas e pelo próprio Jó. Versículos 9 a 11. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está à porta, ou às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó. Então, aqui, Tiago ele nos traz dois exemplos. O exemplo dos profetas e o exemplo de Jó, que são modelos para aqueles que querem, de fato, desenvolver uma vida de paciência. Nós devemos, ou jamais devemos esquecer, que a obediência a Deus, ela não vai trazer imediatamente alívio e prazer para aqueles que obedecem a Deus. Então, não devemos jamais pensar que a obediência automática produz alívio e prazer. Ou seja, o crente ele é obediente a Deus, ele não vai ter problema. Lembre-se, a obediência de Cristo levou à cruz.
É isto que a palavra de Deus nos diz. Os profetas, quando ele nos chama como exemplos profetas, é porque os profetas nos encorajam ao lembrar que Deus cuida de nós quando nós sofremos por amor a Ele, por amor a Deus. Elias anunciou ao perverso rei Acabe que haveria de haver uma seca por 3 anos e meio. E o próprio Elias sofreu por causa desta seca. Mas Deus cuidou dele e lhe deu a vitória sobre os espíritos perversos de Baal. Certa ocasião, alguém disse que a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar onde a graça de Deus não possa nos guardar. E essa é verdade. E muitos profetas, basta ler os livros do Antigo Testamento, os livros proféticos, e nós vamos perceber no relato de todo o Antigo Testamento que muitos destes profetas tiveram que suportar grandes tribulações, grandes sofrimentos, não apenas por parte dos incrédulos, mas até mesmo por aqueles que se diziam tementes a Deus e que impunham sofrimentos a estes homens. Então, o exemplo que Tiago nos traz, ou que Tiago usa dos profetas do Antigo Testamento, deve servir de estímulo para nos dedicarmos ao estudo da Bíblia, de modo a aprendermos mais sobre estes heróis da fé. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, conforme nós lemos lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Quanto melhor se conhece a Bíblia, mais Deus nos encoraja em meio a experiências difíceis da vida cristã. Então, nós devemos olhar para esses homens que se empenharam e que, mesmo sofrendo, proclamaram a verdade de Deus e depois foram abençoados. E Tiago continua dizendo: eis que temos por felizes os que perseveram, firmes. Agora, não é possível perseverar se nós não passarmos, se nós não lidarmos com as tribulações. Não há vitória sem batalha, não há pico sem vale. Se nós desejamos a bênção, é preciso estar preparado para carregar o fardo e participar da batalha. Tiago nos diz que são bem-aventurados os perseverantes no sofrimento e exemplifica com a vida de Jó, relembrando as bênçãos que ele recebeu do Senhor. Se nós olharmos lá o livro de Jó, lá no Antigo Testamento, antes do livro dos Salmos, nós deparamos com o livro de Jó. E em Jó, capítulo 1, versículo 5, nós lemos assim, Jó 1:5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenhamos pecado, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Havia uma preocupação, um temor da parte de Jó em fazer com que tanto ele como a sua família vivessem vidas que agradassem a Deus. Mas lá no final do capítulo, do livro de Jó, no capítulo 42, versículos 8 e 9, nós lemos: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão.
para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E aí o Senhor aceitou a oração de Jó. Jó era um homem temente a Deus, e Deus o abençoou, tanto espiritualmente, mas também ele era próspero materialmente. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também mais numeroso o pessoal ao seu serviço do que, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Lá no final do livro, assim abençoou Deus o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Então, nós vamos verificar que Jó, ao perseverar nos seus sofrimentos, foi ricamente abençoado por Deus. Então, ele nos lembra, olha, como cristãos, nós vamos enfrentar lutas e desafios, devemos ser pacientes, porque Deus não vai ficar impune, ou Deus não vai deixar impune os injustos. Lembrem-se dos profetas, olhem para a vida de Jó, vejam o que Deus fez com eles e a maneira como eles pacientemente esperaram no Senhor e foram recompensados. Mas quais as recompensas que decorrem de se esperar com paciência? Nós vamos verificar, meus amados irmãos, que Tiago nos diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. É interessante que, neste texto de Tiago, capítulo 5, versículo 11, ele retoma algo que ele já havia dito no capítulo 1 da sua carta, no versículo de número 12, quando ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, vejam só, ele retoma a questão da paciência, de suportar a aflição, ecoando o claro ensino do Senhor Jesus Cristo. Lá no chamado Sermão do Monte, que nós estamos também estudando às quintas-feiras, lá no chamado Sermão do Monte, Jesus vai nos ensinar dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, praticamente aquilo que Tiago traz à tona aqui é um eco deliberado do ensino do Senhor Jesus Cristo no chamado Sermão do Monte. Né? O reverendo Nicodemos, ele nos lembra que eles são tidos por felizes não tanto pelo fato de terem sofrido, mas sim por terem perseverado sobre os sofrimentos. Né? Lembremos-nos que a paciência de Jó, ela não foi passiva, mas ativa. Ele questionou, ele protestou, ele chorou, ele argumentou, ele discutiu com Deus. Contudo, seu mérito foi nunca abandonar a fé e a confiança em Deus. Então, não é verdade que Jó não questionou a vontade de Deus, mas ele não abriu mão da sua fé. Nós vamos observar
que a palavra de Deus nos diz assim: eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Jó estava tão certo das perfeições de Deus que persistiu em sua argumentação com ele, mesmo sem entender o que Deus fazia. Isso é perseverança. Lá em Jó 42, versículo 10, nós lemos assim: mudou a sorte de Jó. E a razão dessa mudança é porque Deus é cheio de eterna misericórdia. Está lá, Tiago 5:11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido a da paciência de Jó e vistas que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, por certo, a experiência de Jó levou a encontrar-se com Deus de uma maneira nova, mais profunda. Olha a conclusão a que chega Jó no final do seu livro. Jó, capítulo 42. Jó 42, versículos de 1 a 6. Então respondeu Jó ao seu senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, a experiência de Jó fez com que ele pudesse ter um encontro de uma maneira muito profunda, ampla, nova com o próprio Deus. E depois disto, ele vai receber as bênçãos e grandes bênçãos do Senhor. Deus mudou tudo. Deu o dobro de filhos, deu o dobro de bens, deu o dobro da riqueza. Deus o abençoou. Por quê? Por causa da paciência. Então, a paciência traz os seus frutos e os seus resultados. Diante disso, o que é que nós podemos entender? Né? Devemos entender que Tiago deseja encorajar os leitores a ter paciência em tempos de sofrimento. E como um agricultor, nós estamos à espera da colheita espiritual, pois os frutos glorificarão a Deus. Como os profetas, buscamos oportunidades de testemunhar, de compartilhar a verdade de Deus. E como Jó, esperamos o Senhor cumprir o seu propósito amoroso, sabendo que jamais causará qualquer sofrimento desnecessário na vida de seus filhos. Também como Jó, depois de passarmos pela fornalha da aflição, teremos uma visão mais clara do Senhor e conheceremos melhor ao nosso Deus. Sede, pois, pacientes, a vinda do Senhor está próxima. E nós possamos aprender a respeito do poder da paciência, conforme Tiago nos ensina. O nosso Deus é um Deus soberano. E Ele trabalha em nós para nos tornar crentes melhores. E Ele há de cumprir a sua vontade e os seus desejos. E Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade tão rica e maravilhosa de estudarmos a Tua palavra, de meditarmos na Tua verdade e assim crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que o Senhor produza, ó Deus, frutos deste ensino no coração daqueles que nos ouvem. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja, que enfrenta um momento difícil de conflito, de angústia e temor,
que nós possamos ser fortalecidos e que possamos suportar com paciência toda esta situação, certos de que o final será doce, alegre, feliz, onde o Senhor nos dará a vitória de todas as angústias as quais enfrentamos. Permitas, ó Deus, que possamos ser perseverantes, servindo-te com integridade e inteireza de coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, é muito bom poder estar com vocês, meditando na palavra de Deus. Lembrando que próximo domingo nós vamos encerrar a carta de Tiago. Passou rápido, né? Já semana que vem, a última lição da epístola de Tiago, os versículos de 13 a 20 do capítulo 5. E assim nós encerramos essa série. Que privilégio, que bênção poder estudar a palavra de Deus. Meu desejo é que Deus continue fortalecendo a todos vocês, a cada irmão, a cada família, que vocês tenham a bênção de Deus. E à noite nós estaremos no Zoom, ao vivo, no culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Tenham todos um ótimo domingo, um dia abençoado na presença do nosso Deus. E até logo mais à noite, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e um beijo a todos vocês, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Amém.